Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. E imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isto é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Geralmente, hoje em dia, se diz que o óbvio deve ser dito, né? Ou o óbvio deve ser perguntado. Diante do Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, e também de Paulo, que fala na primeira leitura, que não dá mais, que ele ainda tem que falar para homens carnais, embora ele tivesse que falar para homens espirituais, mas ainda o povo cristão ali de Corinto, embora tivesse todos os dons, né, mas ainda estavam capengando na sua caminhada. E diante do Evangelho que nós vemos, eu quero começar essa homilia fazendo uma pergunta óbvia para você que é católico. Qual é o seu maior sonho? Qual é o maior desejo que existe dentro do seu coração? Então, diante do Evangelho, vou agora colocar mais na prática. Olha bem a pergunta que eu fiz. Você que é católico, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desejo? Então, vamos dizer: você que é católico e está ali prestes a fazer um vestibular. Você estudou, fez tudo, e agora você vai fazer a tal prova. Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desejo? Olha, é uma pergunta óbvia, né? Aquele homem lá, aquela mulher que vão casar hoje. Hoje é o dia do seu casamento. Qual é o seu maior sonho e qual é o seu maior desejo? Qual é o meu desejo? Eu que sou padre. Qual é o meu maior desejo? Aquele homem, aquela mulher que está deitada lá na cama, como nós vimos aqui, a sogra de Pedro que estava doente. Qual é o maior desejo dela? Está enferma em cima da cama.
qual é o maior desejo? O sonho, todo mundo tem um sonho a realizar. Você que é mãe, que é pai, que tem que cuidar dos seus filhos, qual é o seu maior sonho? Seus filhos estão crescendo. Qual é o seu maior sonho e qual é o seu maior desejo? Bem, no Evangelho, Jesus nos dá a resposta. Veja só, ele está ali curando todo mundo, as pessoas vão atrás dele, curou primeiro ali a sogra de Pedro, e gente vindo de lá, e gente vindo de cá, até os demônios estavam sendo expulsos das pessoas. As multidões procurando ele, indo até ele. Aí Jesus disse assim: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Olha, ele foi enviado para quê? Para anunciar a boa nova do reino de Deus. Então Jesus foi enviado para anunciar o reino de Deus. Então Jesus veio resgatar no coração do homem o desejo de Deus. O desejo de estar com Deus. O desejo de ir para Deus. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 33, do versículo 18, aí Moisés fala bem assim. Ele olha, ele ali, né, porque ele não via Deus. Então ele disse, dentro do coração dele suscitou um desejo muito grande. Ele disse: mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua face, eu quero te ver. É isso que eu quero. Aqui eu já estou dando a resposta para você. O desejo de um católico, primeiro deve ser o de estar com Deus, o de ver Deus, de ir para o reino de Deus. As primeiras palavras que Jesus pregou, isso nós encontramos lá no Evangelho de São Marcos, ali no capítulo 1, ali diz assim que Jesus, quando soube que João Batista havia sido morto, ele começou a pregar o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo, convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. O que foi que Satanás fez? Arrancou de nós lá no paraíso, porque nós já estávamos no paraíso, ele arrancou de nós esse desejo pelo reino de Deus. E a partir do momento em que ele peca, os nossos primeiros pais, o homem começou a desejar o reino terreno. Então o homem luta por esse reino, ele faz tudo por esse reino, ele trabalha por esse reino. Olha quantas pessoas que trabalham, né? Tem pessoa que trabalha 24 horas, porque ele quer ganhar dinheiro. Ele vive pensando. Aí ele tem os sonhos dele, né? O sonho de conhecer vários países, o sonho de conhecer a Disney, o sonho de casar, o sonho de ter filhos, o sonho de ser padre, de ser freira, o sonho de ser um bom político, de governar um país. Aí esse sonho fica em primeiro lugar em relação ao maior sonho que o homem deve ter, que é de ver Deus, de contemplar a sua face. No catecismo da igreja, lá vai nos ensinar isso, que o reino de Deus é a visão de Deus. Olha,
a visão de Deus, eu quero ver Deus. Dentro de nós deve existir essa curiosidade, esse desejo que tem que estar acima de qualquer coisa, esse desejo da entrada na glória, de ir para lá, o desejo de chegar a esse momento, o desejo do repouso eterno, que não é simplesmente o repouso de ficar deitado em cima da cama descansando, que é muito mais do que isso. Vamos supor, né, que eu juntasse aqui um grupo de santos, porque os santos já são aqueles que já estão contemplando a glória de Deus. E se eu perguntasse para eles, qual foi o maior desejo que você teve quando você estava na terra? Todos eles, por unanimidade, iriam dizer: o meu maior desejo era estar com Deus. Por isso eu trabalhei, por isso eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas dentro do meu coração existia esse grande desejo. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Olha só, vou voltar, vou tentar lembrar as respostas, as perguntas que eu fiz para aquelas pessoas que eu disse qual é o seu maior sonho. Olha bem, o rapaz que está lá, que está estudando, que ele vai fazer um vestibular, porque ele quer entrar numa faculdade. Aí eu fiz a pergunta: qual é o sonho dele? É óbvio que na sua cabeça já veio o quê? Que ele passe. Mas se ele morre antes? Vocês já viram pessoas que estavam prestando vestibular, estudaram, estava tudo certo, e antes de ir fazer a prova ele morreu? Recentemente eu estava vendo num site católico, não sei se foi o Aletheia, não me lembro qual foi o site. Lá nesse site dizia que um seminarista estava ali estudando, já estava prestes a ser ordenado, estava na semana da ordenação dele. Ele morreu. O sonho dele era ser ordenado, o sonho primário dele era de ser ordenado, e morreu. Você lembra aquela história que eu trouxe aqui daquela mulher que o sonho dela era casar? E ela só pensava em casar, e ela juntou dinheiro para casar, e no dia do casamento ela quis fazer uma surpresa para o noivo dela esperando lá, no lugar onde ia ser o casamento, e ela pegou o helicóptero, e faltando 3 minutinhos para chegar, o helicóptero caiu, e ela foi embora. Qual é o seu sonho primeiro? As outras coisas, elas vêm por acréscimo. Aí sim, o meu primeiro sonho é ver Deus, é ir para o céu, é estar com Ele. Aí depois, o segundo, passar na faculdade, na universidade, na faculdade. Ter filhos, ser padre. Nós fazemos o contrário. Nós vivemos atrás de Deus para realizar os sonhos secundários e não o primário, não o primeiro. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o sonho. Porque qual é o sonho de Deus para nós? Agora eu vou falar o contrário. O sonho nosso. Agora, qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é esse: vai, meu filho, lá na terra, morre por aquele povo que eu quero eles todos perto de mim um dia. Esse é o sonho de Deus. Eu quero que eles vivam para sempre comigo. Eu quero que eles experimentem, filho, disso aqui, porque aqui não tem nada maior do que isso. Não existe felicidade maior do que essa.
Então o que é que os pais devem infiltrar no coração dos filhos? Esse desejo pelo reino dos céus. Não, mas os pais vão colocando os desejos secundários. Vai dando para o filho aqueles desejos dele que são materiais, mas o primeiro desejo que deve colocar, não coloca. Aí quando os filhos crescem, o que é que eles querem? Reino de Deus, coisa nenhuma. Ele vai querer o reino da terra. Até o medo de querer ir para lá suscita-se no coração. Não, agora não. Como eu falo, porque eu sempre lembro disso. Fui para um aniversário, eu já falei aqui, mas eu vou falar porque isso aqui me marcou. Eu preciso, e eu tenho sempre que pensar nisso, porque esse não pode ser o meu desejo. Fui para o aniversário de um sacerdote que ele tinha 90 anos. Ele até já faleceu. Aí quando eu chego lá, as comemorações, a missa e tal, chega no final da missa, o sonho dele. Aí agora ele fala para tu: olha, o meu presente de aniversário que eu pedi para Deus hoje foi que Ele me dê mais 30 anos de vida. Pelo amor de Deus. Um padre com 90 anos querendo viver mais 30 anos. Pelo amor de Deus. Eu não consigo entender isso. Na minha lógica, da minha cabeça, desse radical que está aqui, que vocês ficam dizendo, para mim, eu não consigo entender como é que um padre, depois de 90 anos, ele quer ainda ficar mais 30 anos. Ele teve esse sonho, mas já foi. Ele não realizou esse sonho, não. Porque o que é que um padre, depois de 90 anos, ele vai dizer? Ele vai dizer para os paroquianos: meus paroquianos, eu já estou no fim da vida. Hoje estou fazendo 90 anos. O que eu podia fazer, eu já fiz. Dei minha vida por vocês. Implantei no coração de vocês o desejo pelo reino dos céus. E agora eu quero dizer para vocês: estou chegando ao fim. Oh, como eu espero esse momento. Porque foi para isso que eu fui ordenado também. E agora está chegando, eu já estou vendo, meus filhos, alguns sinais, aonde Deus está dizendo para mim: está na hora de você vir. Até rimou. Se uma pessoa chega à idade de 90 anos, e não é só 90 anos não, é qualquer idade, e ela não coloca o desejo de Deus, de estar com Deus em primeiro lugar, não entendeu tudo, tem que começar tudo de novo. Tem que começar tudo de novo como? Olha, vamos aprender a rezar o Pai Nosso? Vamos, o Pai Nosso, o sinal da cruz. Vamos rezar o Pai Nosso, vamos rezar a Ave Maria, vamos fazer uma catequese, para ir crescendo na vida espiritual até chegar à essência. Porque não chegou ainda à essência. O que é que nós rezamos no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino. Esse venha a nós o vosso reino não significa somente que o seu reino venha para cá. Não, é para nós irmos para lá. Mas infelizmente, os católicos não querem contemplar a face de Deus. Não querem ir para estar com Deus. Não deseja ainda Deus. Eles vão atrás de Deus para realizar os sonhos dele, os sonhos terrenos. Senhor, olha, dá-me isso agora. Senhor, eu quero isso. Senhor, me dê aquilo. Está vendo, Senhor? O Senhor está vendo, né? Estou em dia, né? Estou em dia com a minha vida. Agora você pode me dar isso. Agora você pode. É assim. Aí São Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim: que não reine mais em vossos corações o pecado.
não reine. Porque a única coisa que poderá me impedir de entrar no reino dos céus é o pecado. Aí São Domingos Sávio dizia: antes morrer do que pecar. Ou seja, olha, se o Senhor sabe que eu vou levar uma vida de pecado, então me leva logo antes de pecar. Porque o pecado poderá me impedir de contemplar a tua face, de estar contigo. Então tá bom, termino agora a homilia perguntando de novo para você: qual é o seu maior sonho? Qual é o sonho que está em primeiro lugar na tua vida? Porque Jesus hoje no Evangelho disse: tenho que ir agora para os outros lugares, para anunciar a boa nova do reino de Deus, porque foi para isso que eu vim a esse mundo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.